Olá, seja bem-vindo ao Papo Biz, eu sou Antônio Neto e hoje nosso assunto é uma questão que tem causado muito debate e divisão. A cultura woke está chegando ao fim? Empresas estão abandonando as suas políticas de diversidade e inclusão por uma guinada política mais conservadora. Vamos explorar o que isso significa e como essa cultura impactou o mercado e a política mundial. E por que agora essas políticas de diversidade, inclusão e justiça social estão sendo tão criticadas? Então pega o café, se acomoda aí e vem comigo. Antes de entrarmos nas origens da cultura woke, precisamos falar sobre um fato que mexeu com o mundo essa semana. Nessa segunda-feira, dia 20, durante a cerimônia de posse, o novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou o fim dos programas de diversidade e das políticas relacionadas à identidade de gênero no país. Durante seu discurso, ele declarou que a partir de hoje, a política governamental dos Estados Unidos é que existam apenas dois gêneros, masculino e feminino. E não parou por aí. Trump também prometeu acabar com as políticas governamentais que, segundo ele, redesenham a raça e o gênero em todos os aspectos da vida pública e privada. Um discurso duro que deixa claro seu objetivo de desmantelar o que se chama de cultura woke. E aqui fica a pergunta: o que é essa cultura? Como é que ela se tornou um movimento global e por que de repente tanto se fala no seu fim? Hoje, vamos explorar essas questões desde a origem do termo até como ele influenciou políticas, empresas e os nossos próprios comportamentos. Esse termo woke significa acordei, numa tradução bem livre. Ganhou força nos últimos anos representando um movimento social que coloca questões de igualdade, inclusão e a própria justiça social no centro do debate. O foco está em combater discriminação racial, discriminação de gênero, sexual e social, moldando não só a política, mas também a cultura e o próprio mercado de trabalho. Nos Estados Unidos, esse movimento ganhou um forte impulso após os eventos como Black Lives Matter e o assassinato de George Floyd em 2020. A partir daí, grandes empresas começaram a implementar políticas de diversidade, equidade e inclusão, o chamado DEI, investindo em programas para promover um ambiente de trabalho mais justo e representativo. Muitas empresas adotaram políticas que buscam reduzir a desigualdade e promover uma maior representação dos grupos marginalizados. Implementaram treinamentos para eliminar preconceitos, ofereceram programas de mentoria para as minorias e passaram a considerar a diversidade nas contratações e promoções. O objetivo era criar ambientes mais justos, abordando a desigualdade sistêmica que existe na sociedade. Mas como todo movimento que ganha força, o woke também passou a enfrentar muitas resistências. No Brasil, por exemplo, a decisão do Magazine Luiza em colocar apenas negros nos seus programas de trainee em 2021 gerou muitos debates. Inclusive, um processo movido por um defensor público pediu uma indenização de 10 milhões de reais da empresa e chamou o programa de marketing de lacração, processo que foi dado como improcedente pela 15ª Vara do Trabalho de Brasília. Críticos da cultura woke frequentemente apontam seus excessos, afirmando que as suas diretrizes teriam levado empresas a prejuízos financeiros e crises de imagem. Campanhas publicitárias consideradas forçadas ou desconectadas do seu público, ou programas governamentais que beneficiariam exclusivamente grupos minoritários, geraram o chamado backlash, um contra-ataque político ao resultado desse movimento. Uma cadeia que disseminou em diferentes setores da sociedade, inclusive na política, como nos discursos de Donald Trump durante a sua posse, e também no mercado corporativo. Essas críticas alimentam a narrativa de que o movimento teria causado mais problemas do que avanços. Nos últimos meses, grandes corporações começaram a reavaliar suas políticas de diversidade, equidade e inclusão, o DEI. Empresas como a Meta, Amazon, McDonald's e Boeing optaram por revisar ou até mesmo abandonar seus programas voltados para essas causas. E além desses grandes movimentos, pequenas alterações já vão dando sinais dessa mudança. A Meta, por exemplo, alterou nomes de temas que se referiam à comunidade LGBTQIA+, no Facebook e no Messenger. A mudança foi percebida por internautas após a atualização dos aplicativos. O tema que antes se chamava orgulho passou a ser mostrado como arco-íris, já o transgênero passou a se chamar algodão doce e, por último, o tema não binário é descrito agora como pôr do sol dourado. Já a Amazon alterou discretamente várias políticas em seus sites públicos voltados para a proteção dos trabalhadores, incluindo o compromisso de solidariedade com seus funcionários negros e benefício de saúde para trabalhadores transgêneros, segundo uma reportagem
do Washington Post. Recentemente, a McDonald's também anunciou que abandonaria práticas de DEI nos Estados Unidos, afirmando que se afastaria do compromisso com a diversidade em favor de uma discussão mais centrada no desempenho comercial com os fornecedores. Esses sinais indicam que muitas empresas estão se distanciando de iniciativas de diversidade, focando mais nas suas operações comerciais do que nas suas posturas sociais. Esse movimento reflete um crescente sentimento mais conservador, amplificado muito pela reeleição de Donald Trump, que levou muitas corporações a repensarem suas estratégias para se manterem longe de controvérsias. E a foto emblemática dos CEOs das maiores Big Techs do mundo no palco ao lado de Donald Trump em sua posse mostra bem isso. Mark Zuckerberg da Meta, Jeff Bezos da Amazon, Elon Musk da Tesla, Sundar Pichai do Google, Tim Cook da Apple, Xu Zhiqiang do TikTok e Sam Altman da OpenAI foi uma reunião inédita, ao menos publicamente, e mostra como as plataformas digitais, as Big Techs, irão seguir com esse apoio político em uma guinada mais conservadora. Isso porque eu nem vou falar aqui sobre a polêmica do gesto de Elon Musk durante o evento do Trump que gerou comparações com saudações nazistas, mostrando que essa luta contra o woke começa a ganhar contornos surrealmente inaceitáveis de discursos até supremacistas. Mas sigamos. Bem, o debate sobre o movimento woke vai muito além das questões LGBTQIA+, e raciais. Ele também abrange as mulheres e o feminismo, que muitas vezes são alvos de discursos contrários. Recentemente, Mark Zuckerberg deu uma entrevista a um podcast e lamentou que a cultura corporativa tenha se afastado da energia masculina e defende celebrar um pouco mais de agressão. O que nos lembra também do caso recente no Brasil do Thales Gomes, fundador da EasyTax e até então presidente do G4 Educação, que causou polêmica ao afirmar que seria contra as mulheres ocuparem cargos de CEO em uma empresa. Esse tipo de declaração revela uma resistência enraizada contra a ascensão feminina em posições de liderança. Enquanto o movimento woke busca promover a igualdade de gênero, falas como essas reforçam a luta contínua contra a visão tradicional que ainda associa as mulheres exclusivamente ao espaço doméstico. Quando falamos sobre a reação ao movimento woke, não podemos ignorar os avanços que ele trouxe, principalmente aqui no Brasil. Outro dia eu estava vendo aquele documentário dos 25 anos do Big Brother Brasil, que foi lançado esse ano. Por ser um programa com audiência altíssima e que influencia nacionalmente as discussões sociais e políticas do país por décadas, o documentário revisita alguns momentos emblemáticos do programa, trazendo uma reflexão profunda sobre atitudes do passado que hoje seriam inaceitáveis. Um momento marcante foi a participação de Ariadna Arantes no BBB 11. Ariadna foi a primeira mulher trans a participar do programa, mas a sua trajetória foi curta. Ela foi eliminada logo no primeiro paredão. Infelizmente, sua eliminação foi marcada por transfobia. No dia do paredão, um jornal publicou uma capa ofensiva, fazendo uma analogia ao seu órgão genital, que 11 anos depois recebeu um pedido de desculpas público do jornal. Pedimos perdão não apenas a Ariadna, como todas e todos agredidos por essa capa de 11 anos atrás. Não tem graça, assim como as outras piadas infelizes que no passado eram corriqueiras, embora causassem sofrimento. Isso mostra como atitudes normalizadas no passado são hoje questionadas, trazendo reflexões importantes sobre respeito e inclusão. Outro exemplo é a trajetória de Marcelo Dourado no BBB 10. Na época, ele foi acusado de homofobia por declarações polêmicas, como o uso dos termos orgulho heterossexual e resistência heterossexual. Anos depois, ele fez o meia-culpa público. Ele reconheceu seu erro e explicou que naquele momento não entendia a importância das frases afirmativas gays que o seu adversário usava. Ele fez um vídeo explicando que percebeu que aquela frase era uma forma de inclusão para as pessoas constantemente vítimas de violência. Nenhum hétero foi espancado até a morte por sua sexualidade, disse Dourado. Esses momentos mostram como o movimento woke tem forçado essas reflexões. Embora não seja perfeito, ele impulsionou diálogos essenciais que muitas vezes não teriam espaço sem essa pressão. No fim, o documentário do BBB nos lembra que o progresso social é contínuo. O que hoje parece polêmico ou exagerado, no futuro pode ser visto como um passo essencial para uma sociedade mais justa e inclusiva. Então, afinal a cultura woke está chegando ao fim? Não necessariamente, mas claramente ela está se transformando. Muitas empresas estão se afastando de campanhas performativas e adotando posturas mais consistentes. Exemplos como a Apple, que reforçam seu compromisso com a diversidade mesmo sob pressão, mostram que esses valores ainda têm espaço no mercado.
O que provavelmente vamos ver é uma adaptação. Em vez de campanhas superficiais, o público quer ações mais autênticas, que realmente impactem a sociedade. E você, como vê essa evolução e os desafios que ela apresenta? Compartilhe aqui a sua opinião nos comentários. Se você gostou desse episódio, não esqueça de seguir o Papo Biz no seu aplicativo de podcast favorito. Compartilhe com seus amigos e me siga nas redes sociais, @FreitasNeto, para mais conteúdo sobre marketing, negócios e comportamento do consumidor. Até a próxima!